Você já sentiu aquele momento em que percebe que algo se perdeu? Não porque alguém foi embora, mas porque dentro de você, alguma coisa deixou de existir? É como estar cercado de pessoas, mas sentir-se invisível. Como estar em um relacionamento, e mesmo assim, perceber que foi deixado sozinho. Muitos homens vivem assim, emocionalmente abandonados ao lado de alguém que jurava amar. E o pior, sem perceber quando o respeito desapareceu, quando o nós virou um ela decide, quando o amor virou medo de conflito. Mas existe um ponto de virada. Um instante em que o homem, cansado de pedir permissão para ser ele mesmo, finalmente diz o que precisa ser dito. Não para ferir, não para dominar, mas para se libertar. Essas são as palavras que toda mulher teme. Não porque são cruéis, mas porque são verdadeiras. Porque nascem do momento em que o homem deixa de ser um refém emocional e volta a ser alguém inteiro. Hoje vamos falar sobre essas palavras. E sobre o que realmente acontece quando um homem decide parar de viver em silêncio. Nenhum homem começa um relacionamento com medo. Ele entra com o peito aberto, acreditando na parceria, no amor, na ideia de nós contra o mundo. Mas aos poucos, quase sem perceber, algo muda. Primeiro, ele começa a evitar pequenos conflitos. Não quer discutir, não quer estragar o clima. Depois começa a aceitar comportamentos que o ferem. Piadas, cobranças, críticas disfarçadas de preocupação. E um dia, ele percebe que já não toma decisões simples sem se perguntar: será que ela vai gostar? É aí que a erosão começa. Aos poucos, ele troca a própria identidade por uma paz falsa. Abre mão da voz, das opiniões, dos limites. Tudo em nome de manter o relacionamento funcionando. Mas o que muitos homens não percebem é que essa paz é comprada com a própria dignidade. E quando o respeito morre, o amor vira apenas conveniência. A psicologia moderna chama isso de autossilenciamento relacional. Quando alguém suprime a própria verdade para preservar o vínculo com o outro. Só que esse vínculo, na prática, já está quebrado. Toda vez que o homem engole o que sente, quando se desculpa por algo que não fez, quando aceita menos do que merece, ele envia uma mensagem invisível: eu tenho medo de perder você, mais do que medo de perder a mim mesmo. E é nessa frase não dita que começa a ruína. Há uma crença perigosa ensinada a muitos homens desde cedo: que amar é se adaptar, que ser um bom parceiro é ceder, compreender, suportar. Mas quando o equilíbrio desaparece, o amor deixa de ser escolha e vira submissão. E nada destrói mais a atração, nem o respeito, do que a ausência de limites. Relações saudáveis precisam de dois indivíduos inteiros, não de um que se apaga para o outro brilhar. Quando o homem acredita que ceder sempre é prova de amor, ele, sem perceber, ensina à parceira que ela pode ultrapassar todos os limites sem consequência. E quando não há limite, não há referência. Sem referência, não há respeito. Sem respeito, o amor se desintegra. Esse processo não é culpa de um gênero ou outro. É uma dança inconsciente de desequilíbrio. Algumas pessoas testam não por maldade, mas por instinto. Querem saber até onde podem ir, até onde o outro se mantém firme. Mas se o homem nunca mostra onde está o limite, o teste nunca termina. E quanto mais ele tenta agradar, mais perde valor aos olhos de quem o admira. É nesse ponto que muitos homens confundem bondade com fraqueza, carinho com submissão, compreensão com ausência de princípios. E quanto mais ele tenta provar que é bom, mais o relacionamento se torna uma prisão emocional. Todo homem, em algum momento, chega a um ponto de exaustão silenciosa. Um momento em que percebe que está vivendo ao redor da felicidade de outra pessoa. E é aí que nasce a transformação. Não na raiva, mas na clareza. Não no desejo de dominar, mas na decisão de voltar a existir por inteiro. A virada acontece quando ele entende algo simples e poderoso. Não é minha função ser a fonte de aprovação dela. É minha função ser verdadeiro comigo mesmo. Não é minha função ser a fonte de aprovação dela. É minha função ser verdadeiro comigo mesmo. É aqui que entram as palavras que mudam tudo. Elas não são ataques, são declarações de autonomia. É aqui que entram as palavras que mudam tudo. Elas não são ataques, são declarações de autonomia. São frases como:
Eu não aceito ser tratado de forma que me diminui. Eu mereço ser ouvido com o mesmo respeito que ouço. Não estou com você por necessidade, mas por escolha. Essas frases, ditas com calma, destroem a dinâmica do controle, porque demonstram o que todo ser humano respeita instintivamente: autoestima real. Quando um homem fala com convicção, não gritando, não justificando, apenas afirmando, o ambiente muda. A energia muda. A mulher sente, de forma quase instintiva, que há ali um homem inteiro, não um espelho das vontades dela. E esse é o ponto que muda tudo. As palavras que toda mulher teme ouvir de um homem não são gritos, ofensas ou ameaças. São palavras calmas, firmes, ditas com a serenidade de quem finalmente se conhece. Eu não vou mais me explicar por ser quem eu sou. Se eu preciso me anular para ser amado, então isso não é amor. Eu quero estar com você, mas não preciso estar. Essas frases quebram o ciclo da dependência emocional. Não porque diminuem o outro, mas porque colocam o homem de volta no próprio eixo. E quando ele volta para o centro, a dinâmica muda completamente. A mulher percebe que aquele homem não é mais moldável, não reage mais a ameaças, chantagens ou testes. Ele se tornou inabalável. E é justamente isso que desperta algo novo nela: respeito. Muitos relacionamentos só encontram o equilíbrio quando o homem aprende a dizer não sem medo. Porque o não não é rejeição, é fronteira. E fronteiras claras são o que tornam qualquer relacionamento seguro. Um homem que sabe dizer não com tranquilidade inspira confiança, não distância. Ele não precisa ser rude. Basta ser coerente. A verdadeira força não está em dominar, mas em não se perder tentando agradar. E a verdadeira presença não é estar o tempo todo disponível, é estar inteiro quando está. Essas são as palavras que libertam. Elas não ferem, elas curam. Porque ao serem ditas, o homem finalmente diz também a si mesmo: eu me respeito. E quem se respeita naturalmente começa a ser respeitado. Depois que o homem recupera a própria voz, o relacionamento entra em uma nova fase. E há duas possibilidades. A primeira, o vínculo se reconstrói em bases sólidas. A parceira percebe a mudança, ajusta o próprio comportamento e passa a admirar o homem de verdade que sempre existiu ali. Nesse cenário, o amor amadurece. A segunda, o relacionamento termina. Mas nesse caso, o fim não é fracasso, é libertação. Porque permanecer em algo que destrói sua essência é a pior forma de solidão. Todo homem precisa compreender isso. A mulher certa não quer controlar, quer respeitar. Ela não teme o homem firme, ela teme o homem que vive com medo. Porque um homem que se respeita ensina o que é respeito. Um homem que se conhece ensina o que é segurança. E um homem que não se curva diante do desrespeito cria um ambiente onde o amor pode florescer sem dependência. A psicologia chama esse estado de autonomia emocional, quando o indivíduo é capaz de amar sem perder o próprio centro. É o oposto da carência, da necessidade de aprovação, da fragilidade disfarçada de romantismo. A autonomia emocional é o que transforma relação em escolha consciente, e é aí que o amor deixa de ser jogo e se torna liberdade compartilhada. No fim, toda mulher teme ouvir certas palavras de um homem, mas não porque são cruéis, e sim porque são definitivas. Eu me respeito. Eu estou em paz, mesmo que você vá. Eu quero um amor que não precise me ferir para existir. Essas palavras encerram ciclos. Elas não colocam um ponto final no relacionamento. Colocam um ponto final na submissão. Porque quando um homem diz isso, ele deixa claro que não aceita mais viver pedindo permissão para ser ele mesmo, que não confunde amor com controle, que não busca aprovação, mas reciprocidade. E nesse instante, ele deixa de ser um personagem e volta a ser o protagonista da própria história. O respeito que ele procurava na voz dela, ele encontra na própria consciência. O amor que ele tentava comprar com silêncio, ele descobre dentro de si. E a força que ele achava que tinha perdido, na verdade, sempre esteve ali, apenas adormecida sob o medo. O homem que desperta dessa forma muda tudo ao redor. Sua presença se torna calma, firme, leve, porque ele entendeu que não precisa vencer ninguém, só precisa parar de perder a si mesmo. No final,
Não é sobre as palavras que ferem. É sobre as palavras que libertam. E toda mulher que realmente ama um homem, no fundo, deseja ouvir exatamente essas palavras. As que provam que ele voltou a ser quem sempre foi. Um homem inteiro, livre e em paz.